Olá, 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 olá. Você que está chegando por aí, Deus te abençoe. Eu tenho certeza que o que você vai ouvir hoje vai ser especial para você. Olê, 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 olá. Às vezes a gente cansa de esperar nos outros. Cadê onde que é a câmera aqui? Eu queria falar para você hoje, não canse de esperar nos outros, porque você vai cansar. Não fique esperando nos outros. Brincadeira. Não fique esperando nos outros que você vai cansar. Bom dia, Dulce! Bom dia a cada um de vocês que estão chegando por aí. Eita, meu Deus do céu. A gente já foi levar o Esdras, eu já fui levar o Esdras, enquanto a Patrícia já está aqui já dando os remedinhos do Abraão, né? Porque ele tá nascendo os dentinhos dele de cima. E os dentes dele tá nascendo grande, eu achei bem grande, uns meio centímetro cada um. E ele tá com febre. Ele passou ontem no médico e o médico passou alguns remedinhos para ele. E ela já tá lá dentro já fazendo isso aí. Hoje nós vamos estar falando sobre não depender de pessoas. Porque, bom dia, Sueli Batista. Porque quando nós dependemos, quando eu falo não depender, é como a Bíblia diz, né? A Bíblia diz assim: maldito o homem que confia no homem. Não significa que você não vai confiar no homem. Essa palavra significa maldito o homem que se entrega totalmente a outra pessoa. Porque confiar, você é obrigado a confiar, direto ou indiretamente. Por exemplo, o meu filho Esdras está lá na escola. Eu tenho que confiar na escola. Bom dia, Silvana. Eu tenho que confiar nas professoras, naquele local. Então, quando eu falo que você não pode confiar nas pessoas, ou depender, seria a palavra, né? Você não pode, você não pode depender das pessoas. Por quê? Porque vamos supor, se você pensa em montar algo, mas você não domina aquele algo, você não tem a mínima ideia de como vai ser aquilo, você vai ficar muito dependente. Sabe o que é muito dependente? Vamos supor, você quer montar uma loja, vamos falar de internet, né? Você que está chegando agora. Bom dia, Rayane Mesquita. Você que não. Deus abençoe cada um de vocês. Você que. Ô, Jardel! Cara, eu tenho que ir aí conhecer o teu segmento de trabalho. O dia que eu for para Bauru, eu prometo pra você que eu vou estar indo aí. E você que pensa, deixa eu falar, vamos por partes. Você que está chegando agora, você que não conhece o trabalho, nós todos os dias, de segunda a sexta-feira, nós trazemos informações, bases, estudos que nos fazem melhorar o nosso campo de serviço, o nosso campo profissional, o nosso campo de mercado, ok? Então hoje nós vamos trazer uma informação, Silvana Silva, bom dia. E aí, Aguinaldo, tudo bom, querido? Regiane Mesquita. Irmão, eu vim aqui para pedir aos amados que orem por mim e por minha família. Amém. Vamos estar orando sim, tá? Ó, então hoje eu vou estar falando a respeito de pessoas que querem progredir, pessoas que querem prosseguir na sua caminhada financeira, aquisitiva. Hoje eu sonhei que eu estava construindo uma grande casa. Falei para minha esposa. Logo quando eu acordei, ela, ela veio conversar comigo. E eu lembrei que eu tinha sonhado, que eu tinha construído uma grande casa mesmo. Aí ela falou, nossa, é bênção de Deus. Então, às vezes você sonha sonhos lindos, sonhos de construção, sonhos de realização, você tem que acreditar. Se você sonha coisas loucas, você sonha com morte, com pessoas que já morreram, você sonha com loucura, você tem que repreender. Amém? Bom dia, Luísa. Primeira vez que você está assistindo? Legal, legal. Então nós vamos falar sobre campos de serviço, campo de mercado, campo de profissão, abrir mercado. O curso, na verdade, né, eu tenho estudado, chama-se Alfore, aumentando as suas fontes de rendas. Então vamos para o estudo. Hoje nós vamos estar falando sobre você não ficar dependendo de pessoas. Vamos supor que você quer montar uma empresa, seja local ou seja na internet.
É claro que toda empresa local tem que estar na internet. Toda empresa na internet não precisa estar na local. Uma empresa local, ó, isso aqui não está preparado, tá? Mas isso aqui vai para você. Uma empresa local, hoje, ela chega a gastar com aluguel, água, luz, internet. Isso é a base, isso é o mínimo do mínimo. Uma empresa para ser aberta local. Se não for na sua casa, no quintal da sua casa, você vai ter que pagar aluguel, IPTU, água, luz, internet, telefone, isso o mínimo, o mínimo. Aí se sua empresa tiver CNPJ, aí sua empresa vai ter que gastar aluguel, IPTU, água, luz, internet, vai ter que pagar o contador, vai ter que pagar o INSS, vai ter que pagar a conta bancária e aí vai. Então, analisando quanto que você hoje gastaria para ter, se você Emilene Silva, né, Sueli Batista, quanto que você hoje gastaria para montar uma empresa local? Lembrando que quando você vai montar uma empresa local, além de tudo isso, você ainda tem as taxas, dependendo das suas vendas, qualquer tipo de venda, se você está vendendo, você tem que ter maquininha. Se você não coloca maquininha no seu estabelecimento, você perde vendas. Eu não sei se você sabe, mas dependendo das taxas da maquininha, você vai pagar em torno de 4%, 3% no débito. No débito é 3%. No crédito você paga mais. Depois, se você ainda quiser trazer esse dinheiro mais rapidamente, suponhamos, no crédito você vende para 30 dias, mas se você quiser adiantar, ainda tem taxas ainda para isso. Não sei se você sabe disso. Resumindo, se você já tem um estabelecimento, vê aí as leis municipais, vê se pode fazer isso. Se puder, vale a pena fazer. Você coloca uma placa escrita assim, ó, em dinheiro você tem tantos por cento de desconto. Por quê? Você facilita a entrada em dinheiro e você dá desconto para os teus clientes. Com isso, você tem um diferencial. Lembrando que nós vamos falar sobre não depender de pessoas no seu estabelecimento. Para você ser o líder, quando eu falo não depender, é não se entregar totalmente à pessoa. Mas eu quero já falar nesse momento sobre isso, sobre uma empresa local. Então, se você tem uma empresa local, coloque lá, se você pode, se as leis municipais deixam você fazer isso. Porque tem muitos municípios que não permitem você dar desconto. Pra você ter uma ideia, no à vista diferente da maquininha. Porém, às vezes quando eu estou em certo local, eu trabalho com isso, né? Aí eu vou comprar um negócio, às vezes de R$ 1.000, de R$ 500 ou mais ou menos. Aí eu chego e pergunto para a pessoa, guarda isso aqui, ó, anota aí você que está com caneta na mão. Você que não está com caneta na mão, eu vou esperar rapidinho para você anotar, ok? Enquanto isso, eu vou falar aqui. Você tem que ser inteligente, porque essas aulas aqui não é somente de negócios, não é somente de negócio local, é de negócio de vida. Você tem que aprender a negociar na sua vida, não a ser malandro, não a passar as pessoas para trás, mas a melhorar a sua forma de negócio. Então, eu creio que você já pegou sua caneta. Vamos lá, anote aí. Se você vai comprar algo, ainda mais quando é algo caro, e quando é uma loja física, uma loja que você acredita que dá para dar um desconto maior, quando eu falo loja física, é uma loja própria, não hoje não é mais Bartira, né? Não umas Casas Bahia, não uma Magazine Luiza, abre parênteses, até mesmo a Magazine Luiza e a Casas Bahia, ela promove e ela libera descontos absurdos quando você tem o dinheiro à vista. Então, fecha parênteses. Vamos lá. Quando você for comprar algo muito caro, algo relevantemente com valor legal, você chega, a primeira pergunta que você faz é: qual é o preço deste negócio? Ele vai falar o preço. Segunda pergunta que você vai fazer é: como que eu posso pagar este valor? Vamos supor que o preço é R$ 1.000. Vamos basear em R$ 1.000. É R$ 1.000 o preço. E você chega e você faz a segunda pergunta. É escalada.
A nossa vida, todas as nossas vidas de sucesso têm padrões, padrões que foram aceitos, padrões que foram testados, padrões que foram aprovados. Às vezes eu ensino isso, minha esposa fala, né? Ela, em muitos momentos eu falei isso, aí ela falava assim: se você ensinar isso, como que você vai comprar dessas pessoas? Mas aí sempre vai ter, sempre vai ter uma forma melhor para a gente comprar. Então vamos pegar a primeira base. É R$ 1.000, tá? Como eu posso pagar esses R$ 1.000? Olha, você pode pagar assim, 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 tá? Aí você vai. Eu posso pagar no cartão de crédito? Por quê? O cartão de crédito tem uma taxa maior para a empresa. Aí ele fala, pode. Aí você fala, como vai ser? Olha, vai ser assim, 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 assim. R$ 1.000 em 12 vezes. Aí você fala, nossa, então eles estão aí tirando um bom desconto para dar para a operadora do cartão de crédito. Aí você fala, eu posso pagar também no débito à vista? Eu tenho quanto de desconto? Quando que você começa a pedir desconto? É quando você já falou como que vai ser o pagamento, quanto que é o preço, se pode ser no cartão de crédito, porque se a pessoa está te dando tantas vezes no cartão de crédito à vista, isso significa que aquele valor, anote aí, se você conseguir fazer um círculo, aquele valor de taxa está sendo paga a para a operadora de cartão de crédito. Por quê? Porque você coloca aí, sabe, você coloca aí 7%, às vezes 10%, que é paga para a operadora de cartão de crédito. Por quê? Porque serão 12 pagamentos, que muitas vezes a empresa, seja a empresa que for, ela vai ter que passar esse valor, esses 10% ou mais, para a operadora. Agora guarde isso com você. Se você sabe que esses 10% ou mais vai ser para a operadora, como que você mata essa negociação? Aí você fala, a terceira ponto e se eu pagar à vista, quanto que eu tenho de desconto? O vendedor, muitas vezes, não vai ter essa informação que eu estou lhe passando. Então, o vendedor ele vai falar a base, que é em torno de 5% de desconto. Por quê? Porque tem muitos vendedores que ganham até 5% de comissão em cima das suas vendas, em cima das suas compras, em cima das vendas deles e em cima de tuas compras. Então, vamos analisar. E você chega e fala, então, mas se eu pagar à vista? Ele fala, olha, você tem 5% de desconto. Eles falam, mas aí você, com todo jeito, sem demagogia, sem soberba, você fala, então, mas se eu pagar no débito, só para você receber o meu dinheiro do débito, vocês pagam de 3 a quase 5%, só o débito. Então, eu teria. Quanto que eu tenho de desconto no débito? Então, no débito também, você tem 5% de desconto. Você fala, então, se eu tenho 5% de desconto no débito, por que você não tem condição de me dar 10%? Eu quero 10% de desconto. Ó, aí o vendedor vai ficar sem saber o que fazer. Se ele não tiver essa informação, porque a maioria dos vendedores nem sabem os produtos que vendem, nem conhece os produtos que estão vendendo. Piorou conhecer as taxas que a empresa tem que pagar para as operadoras de cartão de crédito. Sendo assim, vírgula, você vai pedir 10%. Ele vai sair daquele momento contigo, ele vai falar o quê? Espera um pouquinho que eu vou falar com o meu gerente. Guarda isso, você vai lembrar do que eu estou te falando. E quando ele for falar com o gerente dele vai baixar. Por quê? Porque o gerente é um negociante. Um negociante com outro negociante, eles têm que chegar onde? Num acordo, num denominador comum. Então o gerente vai falar, olha, não dá para dar os 10, mas vamos tentar fechar no 7, porque olha, aí ele vai falar o quê? Vá anotando aí. Nesse momento, o gerente ele vai falar o quê? Das qualidades do produto dele, ele vai falar do diferencial, anote aí, qualidades, diferencial do produto dele, ele vai falar da integridade da empresa dele. Então ele vai chegar e falar, ó, olha, o nosso diferencial é esse, olha, o nosso produto é desse jeito, olha, a integridade da empresa é essa. Tudo que você que quer crescer, você tem que aprender. E naquele momento ele vai fechar talvez com você com 7%. Se você bater o pé, eu te garanto que de 7% acima, 7,5%, 8, 9, 10, até 12%,
você consegue numa venda como essa, numa análise como essa. Isso aqui faz parte de um livro que eu estou escrevendo chamado Alfore. O que é Alfore? É esse curso que eu estou te passando aqui, é parte desse curso que eu estou te passando aqui, que é aumentando suas fontes de rendas. Quando nós entendemos vários mecanismos, várias fórmulas do sistema profissional, do sistema econômico, de economia, do sistema de aquisição, foi o que eu acabei, essa informação que eu acabei de falar. Quando nós entendemos vários sistemas, várias fórmulas, é impossível, nós não conseguimos prosperar acima das pessoas que não entendem sobre isso. Bom dia, Célia. Quando nós entendemos isso, nós temos condições de verdadeiramente executarmos aquilo que a Bíblia diz. Vá e compre sem dinheiro. Você já ouviu falar sobre isso? A Bíblia fala que nós temos capacidades de comprarmos sem dinheiro, não somente pela fé, mas pelas obras da fé. Que o que é as obras? É isso aqui. Você, nesse momento, você está estudando. São em torno de 20 minutos, 30 minutos, que nós damos essa aula de segunda a sexta-feira. A aula baseada no Alfore. Alfore, o que é? Aumentando as fontes de renda. Essas aulas nós estamos falando, estamos decretando sobre a tua vida, que este ano, se você vive só com uma fonte de renda, no mínimo, você vai terminar esse ano com 2 fontes de renda. Você crê? Se você vive com 2 fontes de rendas, se você hoje tem 2 fontes de renda, tem uma renda do governo e uma renda sua própria, ou você tem duas rendas do governo, ou cesta básica, cesta básica não, Bolsa Família, com outra coisa, ou 2 empresas suas, no mínimo, este ano você vai terminar com 4. Mas Lopes, 3 já estaria bom demais, meu irmão. Primeiro, quando nós estudamos, nós temos capacidades. Faculdades são ensinos graduados na mente. Muitas pessoas pensam que faculdade é somente ir para a escola, para uma escola superior. Não. Faculdades é quando nós temos capacidade e desenvolvimento intelectual sobre alguma função, sobre algum modo ou sistema, seja de mercado, seja anatomia do corpo, seja o que for. Então essas aulas aqui vai te ajudar a isso. E nós estamos nessa fé, estamos decretando sobre a tua vida. No mínimo, você que tem só uma fonte de renda, no mínimo você vai terminar esse ano com 2 fontes de renda. Por quê? É impossível. É quase impossível. Obrigado, Jesus. É quase impossível uma pessoa conseguir viver bem. Pagar o seu aluguel, você que ainda não tem casa própria, pagar a sua casa própria, ter um veículo, comer aparentemente aquilo, o mínimo, né? Que é um arroz, um feijão, uma mistura de um jeito, outra mistura de outro, o café da manhã, um cafezinho da tarde, a janta o cafezinho da noite, né? Quando eu falo café, é o dia que você sente em se alimentar. Então, se você tem 2 fontes de rendas, com certeza vai ser melhor, porque sempre no mercado é assim, ó, uma fonte de renda vai, outra vem. Se você não vive do governo, se você não vive do que o governo te paga, uma fonte de renda sobe, outra desce. E quando não, a inflação ela vai aumentando e o salário vai defasando. Com isso, o que acontece? A pessoa não consegue desenvolver financeiramente. Aí, para comprar uma casa, a pessoa às vezes leva a vida inteira. Para comprar um veículo, às vezes a pessoa leva anos e anos. E quando compra o veículo, é aquele veículo que sempre fica quebrando, aquele veículo cheio de problema, é aquela casa sem documento, é aquela casa que está cheia de problema. Não, você não pode viver dessa forma. Deus ele quer uma bênção melhor para você. Agora, como você pode conquistar coisas melhores, coisas maiores? Através de ensinamento, através de sabedoria. E como conquistamos sabedoria? Através de estudo. E como conseguimos aprender? Através de ouvir e praticar aquilo que estaremos falando, ok? Eu vou agora para o que nós vamos falar hoje. Hoje nós estaremos falando sobre ser autossuficiente, não depender de pessoas. Por quê? Porque vamos supor, você é um padeiro, ou melhor, você tem uma padaria.
Aqui nós tínhamos uma amiga nossa, a qual nós ajudamos ela muito durante, se eu não me engano, ela ficou 3 anos com uma padaria. E a padaria dela, ela pagava muito caro para os padeiros fazer o pão. E aquela padaria era padaria, poxa, uma padaria muito legal, uma padaria muito grande, uma padaria numa localização muito excelente, uma padaria que tinha limpeza. Ou seja, o que que eu estou falando? Eu estou falando de qualidades da empresa, anote aí, qualidades da empresa. Segundo, diferencial. O que que é o diferencial? A localização da padaria, uma localização excelente. Terceiro, integridade. Era uma padaria que tinha uma integridade. Eram pessoas honestas, pessoas idôneas que trabalhavam naquela padaria, aquelas moças que trabalhavam ali. Ou seja, ela ficou um bom tempo trabalhando, pagando valores imensos. O padeiro chegava a cobrar quase 300, na época, teve padeiro que chegou a cobrar quase R$ 300 na diária. Como ela não sabia de nada, só tinha a padaria, ela era obrigada a pagar. E quando ela pagava, muitas vezes não saía como ela queria. E por muitas vezes eu fui falando, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, porque se você não fizer isso, você vai sempre ficar na mão do teu funcionário. Talvez é igual você que está aqui agora ao vivo, ou você que está aqui assistindo no gravado. Talvez você não conhece do teu estabelecimento, você só é o patrão, você só tem um dinheiro, você não pode só ter o dinheiro, você tem que ter conhecimento sobre todas as áreas às quais a tua empresa está dependendo dessas áreas. Por quê? Porque senão, se um funcionário teu falta, se um funcionário teu deixa de cumprir com aquilo que era para ele cumprir, como vai ficar a tua empresa? Você não pode deixar isso acontecer. Então, do meio para o fim, ela foi baixando, foi baixando, foi baixando o salário dele, a diária dele, até que baixou a diária dele para R$ 150, ou era R$ 130, coisa assim. E chega uma hora que ela falou o seguinte, ela falou, olha, tá ficando muito caro, eu tô sem condição, porque todo negócio nessa vida sobe e desce. Nem sempre está subindo e nem sempre está descendo. Uma hora desce, outra hora sobe. Mas tem essa diferença, tem essa posição. Não é nada nessa vida é estável financeiramente. Nunca você vai ter um salário que vai ser certinho, certinho. Às vezes as pessoas falam assim: "Não, eu não posso trabalhar por conta porque eu tenho que ter estabilidade". Ei, olha bem para mim aqui, por favor. Deixa eu limpar meus olhos para te ver. Deixa eu limpar minhas lentes de contato azuis, azuis, azuis da cor do céu. Deixa eu falar um negócio para você. Nunca você vai ter estabilidade neste mundo. Porque a estabilidade a qual o intelecto humano define vou sempre ganhar um salário, vou ter uma base financeira, vou ter 13º, fundo de garantia, PIS, PASEP, férias, abono salarial. Não. Mais cedo ou mais tarde, essa estabilidade ela vai acabar. E quem trabalha por conta não tem estabilidade. Eu trabalhei na General Motors do Brasil, com 19 anos. 18, isso mesmo. Trabalhei com 18 anos, eu estava no Lava Rápido, depois eu entrei na GM. Com 19 anos de idade, eu entrei na General Motors do Brasil. E aquela empresa, uma empresa fantástica, uma empresa, nossa, que benção. Tinha PL, né, que é participação de lucro, tinha cursos em cima de cursos. Olha, claro, uma multinacional. Resumindo, as pessoas ali pensavam que tinha estabilidade. Chegou na época de 2002, se eu não me engano, na bolha imobiliária dos Estados Unidos. Eu não sei se você lembra disso, mas a empresa teve que ela teve que mandar muitas pessoas embora. Antes de mandá-las embora, ela fez um acordo, aquele chamado acordão, com vários funcionários, para que os funcionários pudessem fazer o acordo para sair da empresa. Para quê? Para diminuir os custos da empresa. O que eu quero lhe dizer é que nada nessa vida é estável. Às vezes a pessoa fala, eu vou fazer um concurso público, então vou só terminar da empresa. Então nós estávamos naquela empresa, eu e muito mais pessoas tivemos que ser mandados embora. Fomos mandados embora. Por quê? Porque tinha que ter diminuição na carteira de funcionário, nos pagamentos dos funcionários. Então, qual a estabilidade que eu tinha ali?
Depois de muito tempo, outras pessoas também foram mandadas embora. Isso faz quase 20 anos. 10 anos atrás, mais pessoas foram mandadas embora da GM, uma empresa multinacional. Lopes, mas eu quero trabalhar para o município, eu quero trabalhar, fazer um concurso municipal, eu quero fazer um concurso, bom dia, Wilena, eu quero fazer um concurso municipal, eu quero fazer um concurso estadual, eu quero fazer um concurso federal, porque um concurso federal eu sempre terei. Deixa eu só te falar mais uma vez, tira isso da cabeça. Nunca você pode ficar pensando que eu tenho que ter estabilidade. A estabilidade é um comodismo a qual o cérebro humano e a qual o corpo humano ele quer definir. Prova disso é que tem um ditado chamado que o ser humano procura sombra e água fresca. Então, qual que é o meu trabalho aqui nessa live? É trazer o entendimento da fórmula Alfori, que é aumentando suas fontes de rendas. Nunca queira viver só com uma fonte de renda, porque quando aquilo acabar, ou quando você se cansar daquilo, ou quando aquilo ficar monótono para você, ou desgastante no seu emocional, trazer ansiedade, trauma, preocupações, solidão, amargura, medo, síndrome do pânico, ou muitas vezes o disparar o coração, pressão fica alta, você põe o pé naquele serviço, você não consegue mais trabalhar ali. Por quê? Porque já era, já deu o que tinha que dar. Nas lives passadas eu estava falando com o médico e perguntei para ele, quantos anos você trabalha aqui? Ele falou, 17 anos. Eu falei, meu Deus. Eu coloquei as mãos na mesa e falei assim, por que o senhor trabalha há 17 anos? Eu acredito que o senhor poderia. Eu falei assim, eu acredito que o senhor já chegou a pensar em parar de ser médico. Porque nem sempre o salário é gratificante ao nosso emocional e ao nosso sistema de saúde. E ele falou, sabe o que é? É porque a gente acostuma. E hoje, depois de 17 anos sendo médico, o que eu poderia ser? Sabe, naquela hora eu achei tão interessante, porque eu falei assim, uau, glória a Deus! Eu consegui falar aquilo que há muitos anos eu queria falar com o médico. Por quê? Porque eu, assim como eu, não, eu creio que você também, você se desgasta em trabalhar só em uma área. Vamos supor que a pessoa, ela sempre foi modelista, estilista, ela sempre foi costureira, sei lá, 5 anos, 10 anos, 15 anos trabalhando naquela mesma área, 15, 17, 18, 20 anos trabalhando na mesma área, ela cansa. Tão certo que cansa é que hoje a maioria das grandes personalidades, dos grandes profissionais que trabalham por conta, seja um profissional liberal, um contador, um pedreiro ou qualquer outra área similar, eles investem em outras áreas. Significa o quê? Alfor, aumentando fontes de rendas. Ou seja, não vivem só de uma fonte de renda. Olha só, Gisele Bündchen, Neymar Santos, se eu não estou enganado, Neymar, o nome dele é isso, Neymar Santos, Cacau não, o Cacau também, o guitarrista de São Paulo, ou seja, é um guitarrista que investe em tantas áreas, ou seja, quem mais? Todas as pessoas, Silvio Santos, você coloca aí todas as pessoas, ninguém que tem um grande salário, um salário maior de uma avantajosa, talvez essa palavra certa, de uma avantajada renda financeira, ele não vive só de uma área. Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo, ele não vive só de uma fonte de renda. Mark Zuckerberg, o dono do Facebook, ele não vive só de uma fonte de renda. Bill Gates, o dono da Microsoft, ele não vive só de uma fonte de renda. E por que você quer viver só de uma fonte de renda? Hã? Eu vou terminar, tá? Vamos lá. Então, seja autossuficiente. O que é ser autossuficiente? Mesmo que você não conheça, vamos supor, você tem uma empresa local e você precisa montar um site. Mesmo que você não entenda do site, você não entenda de programação, Java, JavaScript, ou PHP, ou MySQL, ou seja o que for,
HTML, seja o que for, você pelo menos tem que saber as funcionalidades do site. Você tem que chegar aqui e falar, ó, deixa eu ver, como que é aqui, tá. Ah, Lopes, mas eu não tenho mais cabeça para isso. Ah, Lopes, isso dá muita dor de cabeça. Meu irmão, é a tua vida. A tua vida está na mão da pessoa. Ah, mas Lopes, eu tenho muita coisa para fazer, Lopes. Tu não sabe o tanto de coisa que eu tenho para fazer. Eu tenho que cuidar da galinha. Eu também tenho galinha. Daqui a pouco ela chega aqui. O carro tá aberto aqui. Eu tenho uma galinha, eu tenho um galo, eu tenho um preá. Eu tenho 2 filhos, eu tenho uma esposa, eu cuido de uma igreja. Nós temos um projeto social lindo de crianças carentes. Nós temos uma escola de música. Eu trabalho também, tenho algumas coisas também em setor da construção. Ou seja, o que eu estou te dizendo? É difícil, cara. É difícil. Só que ou eu me dedico. Obrigado, Jesus. E outra coisa, sem desgaste emocional e sem desgaste físico. Por quê? Porque se você se desgastar emocionalmente, o teu dinheiro só vai servir para pagar o tratamento da tua doença. Está repreendido? Em nome de Jesus. Se você se desgastar emocionalmente, vai ficar dodói, vai ficar doente. Se você se desgastar no físico, vai ficar exausto, vai ficar cansativo. Ou seja, doente, você não consegue trabalhar. E exausto, você vai ficar desanimado. Então, resumindo, você tem que trabalhar em algo que você gosta, você tem que trabalhar em algo que você se realiza e você tem que trabalhar, a aula de hoje em algo que você domina, algo que você conheça. Por quê? Porque se alguém te der problema, se alguém não quiser fazer aquilo mais para você, você sabe como que é, você tem bases de noções. Para quê? Para não ficar na mão de um funcionário, para não ficar na mão de um patrão, para não ficar na mão do governo, para não ficar na mão de outra pessoa. Imagina só. Você às vezes não sabe quanto entra na sua conta, você não sabe como funciona, você não sabe as taxas. Eu não sei se você lembra, mas o banco, teve um dos bancos que faliu. O banco, na verdade, ele caiu muito, teve um grande desfalque aquele banco. Se eu não me engano, o Pan-Americano, se eu não estou enganado. Eu não estudei agora para isso, é assuntos gerais que tem na caixolinha aqui. Então, o Silvio Santos, ele tomou na cabeça. Ele teve um grande prejuízo, porque dizem a história que foi uma pessoa muito de perto da família dele, quando não foi familiar, eu não lembro muito bem assim, mas eu sei que foi muito perto. Ele deixou o Banco Pan-Americano na mão de uma pessoa. E como ele tem muitas e muitas coisas, talvez não teria ali auditoria, as auditorias ali talvez não eram bem crivadas, não eram bem detalhadas, obrigado Jesus, talvez não eram bem detalhadas, e o que aconteceu? O banco entrou em crise. E quando o banco entrou em crise, para ele não perder os ativos dele, que era aquela telecena, sempre foi a telecena, e sempre foi os ativos do Silvio Santos era a telecena, hoje é a Jequiti. Olha só, o que eu estou falando de novo? Alfor, mais uma vez, o sistema Alfor sendo implantado na mente, na vida de pessoas que se deram muito bem na vida. Você vê, ó, falei da telecena, falei do Banco Pan-Americano, que era do Silvio Santos, e falei da Jequiti. Ou seja, olha o tanto de fontes de rendas que este homem tem. Mas voltando a falar do tema principal dessa live, que eu já estou terminando agora. Por que ele se prejudicou com o banco? Era para ele ter um banco fantástico. Um banco fantástico. Homem sábio, homem íntegro. Ó, mais uma vez falando do Alfor. Sabedoria, integridade, qualidade de o quê? De diferencial que o Silvio Santos tem. Mas mesmo assim, ele acabou se prejudicando. Talvez não falindo, porque ele acabou vendendo esse banco, né? O que ainda tinha do banco, ele vendeu. Então, o que eu quero te dizer, seja autossuficiente. Dependa de você. Dependa de você. Teve mais 3 aqui que eu vou só resumir. Dependa de você, não dependa de pessoas para te incentivar. Não dependa de pessoas para ficar te incentivando. Uma coisa é você pegar a aula, uma coisa é você pegar a orientação. Outra coisa é a pessoa falar: vai trabalhar, vamos, nós temos que vencer. Não, você não precisa disso. Você não precisa disso. Segundo, confie na sua fé e nas suas obras. Fé, aquilo que você crê que vai acontecer. Obras, aquilo que você está fazendo para chegar a acontecer o que você quer. E terceiro, para terminar, mantenha uma disciplina exaustiva. Isso aqui é difícil. Por que uma disciplina?
Disciplina mantém o foco, a organização e o processo daquilo que nós já estamos fazendo para alcançar a determinada bênção. Vou usar essa linguagem. Se eu tenho uma disciplina, está bom. Pô, Lopes, eu tenho uma disciplina. O que mais falta para mim? Exaustiva. Uma disciplina exaustiva. Mas, Lopes, você falou que não pode cansar nem a mente, nem as emoções tem que cansar, e nem o corpo tem que cansar, nem o físico. Verdade. Mas a disciplina exaustiva é aquela que aonde você está, você sempre, está lembrando. Você sempre está lembrando, eu preciso cumprir com aquela atividade, eu preciso cumprir com aquele estudo, eu preciso cumprir com aquela análise, eu preciso cumprir com aquela função, eu preciso cumprir com aquela meta, eu preciso cumprir com aquele planejamento, eu preciso cumprir com o meu projeto. Planejamento é uma coisa, projeto é outro. Eu fiz o projeto e agora eu vou planejar a execução do projeto. Resumindo, Silvana Silva, Fernanda de Jesus, eu quero dizer para você, dessa forma, a tua fonte de renda, ela vai melhorar, a tua atual, você vai conseguir o Alfor, que é o que? Aumentar a sua fonte de renda. Em vez de ter só uma, você vai ter duas. Se você tem duas, você vai ter três, quatro. Se você tem quatro, você vai ter cinco, seis, sete, oito. Existem pessoas hoje, do meu ciclo de amizade, do meu ciclo de vida hoje, que possuem mais de 5 fontes de rendas. Os melhores, os maiores, possuem mais de 10 fontes de rendas. E quer que eu te diga uma coisa? Não se desgastam emocionalmente. E quando começam a se desgastar emocionalmente, pessoas como essa vendem as fontes de renda, passam as fontes de renda, negociam as fontes de renda, fazem sociedades nas fontes de renda, ou seja, continuam rendendo com aquilo que desenvolveram. É isso que Deus quer para você. É isso que você tem que conquistar. Ok? Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Se você quer falar conosco, você quer fazer perguntas sobre os seus negócios, perguntas sobre tua vida financeira, sobre tua vida aquisitiva, sobre tua vida profissional, às vezes perguntas que eu estou falando não é sugestões, é perguntas mesmo, baseada em estudos, baseada em estatística, baseada naquilo que nós estamos falando. Entre em contato conosco, você vai ter o telefone na página, lá, clicando lá na página, você vai ter o WhatsApp, já vai entrar direto. E você vai perguntar algo que nós podemos te ajudar. Eu fui técnico contábil, eu também fui corretor imobiliário, eu também cheguei a catar papelão com 12 anos de idade e hoje sou fundador, além do Kenania, sou fundador de instituições, sou sócio de algumas empresas e trabalho pela internet. Quero te aconselhar também a colocar os teus negócios na internet. Aqui na cidade nós chegamos a ter 16 salas de aula na nossa instituição educacional. E na nossa instituição educacional tivemos 16 salas de aula. Juntando tudo, nós tínhamos quase 450, 400, quase 500 metros quadrados do empreendimento. O que acontece? Água, ou melhor, vamos lá? Aluguel, IPTU de várias salas, aluguel, IPTU, água, luz, internet, telefone, contador, conta bancária, funcionário e tal, tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Resumindo, a época que eu fiz uma base rapidamente, eu tinha feito uma base rápida, eram 12 tributos que eu tinha que fazer, entre tributos e gastos. Pela internet, você não vai gastar tudo isso. Então, busque sabedoria,